Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Frei Gilson, que é um frei católico que faz uma missa. Gente, eu não entendo muito dessas coisas, tá? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas parece que ele faz uma missa transmitida ao vivo e que junta milhões de pessoas à missa dele. E o pessoal da esquerda ficou apavorado, começou a criticar o cara, dizer que ele é bolsonarista e não sei o que lá. É o que eu falo pra vocês, bicho. A gente tem uma sorte aqui no Brasil. A direita tem uma sorte enorme no Brasil, é que a esquerda é muito burra, cara. Esse pessoal parece que entrou na fila para ser burro duas vezes, cara. É impressionante isso. Enfim, vamos entender o caso do Frei Gilson e parabéns a ele, sem dúvida alguma. Ele fez uma missa muito bacana. Uma coisa que ele falou, eu gostei muito aqui, ó. Não permitirás, senhora e rainha de Nazaré, que os erros da Rússia venham assolar o Brasil, como bem afirmou Nossa Senhora de Fátima. Já gostei do cara só nisso aqui, só nessa frase eu já gostei dele. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Replicante, Peter no ZZ Top e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Frei Gilson, ele tem uma conta no Instagram, tem no Twitter também, tem conta em várias redes sociais e ele faz essa missa online, né? Ele começou isso na época da pandemia, vocês lembram, na época da pandemia, não podia sair de casa e coisa e tal, o pessoal começou a assistir a missa dele, e o impressionante é que essas missas dele têm audiências enormes, são milhões de pessoas assistindo, junta 1 milhão de pessoas, 4 horas da madrugada para assistir a missa do cara. Você tem ideia do que é isso, cara? É muita gente mesmo, bicho. Eu suo a camisa para botar 3 mil pessoas numa live, o cara bota 1 milhão. Mas é isso mesmo, o Brasil, é o que eu falo para vocês, eu falo isso sem dizer pro meu lado, eu não sou conservador, eu não sou religioso, mas eu reconheço que o Brasil é muito conservador e é muito religioso mesmo, e é por isso que a direita só cresce e é por isso que a esquerda cai. Olha só, o cara tá fazendo sucesso, aí a esquerda vem com isso aqui, ó. Vídeo, Frei Gilson defende submissão das mulheres aos homens e gera revolta, e em 2022 o religioso realizou uma live patriota e não sei o que lá, que pediu para salvar o Brasil do flagelo do comunismo, o que, caramba, eu concordo plenamente com isso. Enfim, o pessoal da esquerda metendo pau no Frei Gilson, criticando o cara e criticando não sei o que lá, que só o pessoal da esquerda criticando o rapaz, né? E aí, lógico, veio o pessoal da direita intercedendo a favor dele, né? O Bolsonaro apoiou ele, o Nicolas Ferreira apoiou ele, não tem por que não apoiar o cara, pô, o cara é um religioso. O que a informação descentralizada causou, o que a internet tem feito no Brasil é exatamente isso. O pessoal falando de fake news, não, porque fake news, cara, isso é o menos importante. Fake news existe na internet? Existe, mas é desmentido, não tem força no final das contas. O que tem força na internet é isso, você começa a falar diretamente pessoa com pessoa, e daí as pessoas procuram ver aquilo que elas realmente gostam. Elas não estão mais limitadas ao que a Globo passa, ao que a Band passa, ao que as grandes televisões passam, né? Um religioso desse provavelmente nunca teria uma oportunidade na Rede Globo, não teria um programa na Rede Globo. Na internet ele tem. E aí as pessoas podem escolher quem elas querem assistir. E aí, aí o brasileiro mostra a sua verdadeira face, a sua verdadeira origem, que é o brasileiro é extremamente conservador e religioso, é um fato. É só você conversar com as pessoas, você percebe isso. É muito isso aqui no Brasil, sim. E aí você vê esse tipo de coisa, o cara consegue botar 1 milhão de pessoas numa live, né, de madrugada aqui, coisa e tal, o Bolsonaro apoiou ele, o Nicolas apoiou e coisa e tal. E para você ter uma ideia, né, tá o pessoal reclamando aqui, até o Janones reclamou aqui no final das contas. Aqui está o pessoal falando aqui sobre, aqui é a Santa Missa que ele está falando, 3 dias de clamor no Brasil, e tá o Bolsonaro elogiando ele. Enfim, o Nicolas também falou a favor dele, o Tarcísio também elogiou ele. Até o Janones, olha o que o Janones está falando aqui. Não basta ser rejeitado pelos evangélicos, vamos fazer uma cruzada contra os católicos também. Aí a gente se elege só com o voto dos ateus, em um país que 80% da população é católica e evangélica, que tal, né? Ou seja, ele está criticando aqui exatamente o pessoal aqui da revista Fórum e o pessoal da esquerda tradicional brasileira, aquele pessoal que entrou 2 vezes na fila para ser burro, né, que estão atacando o cara, né? Ou seja, ele tá dizendo, caramba, vai sobrar quem para a esquerda no Brasil? Mas o que o Janones não percebe é que este é o problema da esquerda no Brasil, porque não é só uma questão de você atacar ou ficar do lado do cara, isso não interessa. O brasileiro, ele é fortemente conservador e religioso, a esquerda não é. Então não adianta você dizer, olha só como é que ele faz aqui. Primeiro foi o livro Café com Deus Pai, mais vendido há 4 anos, 9 vezes mais vendas que o segundo colocado. Agora o Frei da Igreja Católica, inclusive incrível como a arrogância do nosso campo se sobrepõe, mesmo com a impopularidade e uma derrota cada vez mais real em 2026, continua
continuamos mirando no jogador, esquecendo a bola. O que ele está criticando aqui? Ele fala que o pessoal da esquerda não deveria atacar o Frei Gilson e está falando aqui ó, que a gente parte para cima daquele que, gostemos ou não, representa e tem admiração dos fiéis que são eleitores. Né? Ao invés da gente mudar a pauta e conseguir conquistar esses mesmos eleitores por outro flanco, e aqui que está o ponto. Porque esse é que é o ponto, na verdade. A esquerda não tem outro flanco para conseguir conquistar esses eleitores. E esse é o problema da esquerda. É por isso que a esquerda está perdendo espaço dia após dia na política brasileira. Porque ela não tem esse outro flanco, não tem esse outro discurso. De certa forma, o que o Janones está falando aqui é injusto com o Fórum, porque a única alternativa que o Fórum tem é atacar o Frei Gilson, não tem outra alternativa. Tentar conquistar esse eleitor de outra forma, né, é errado. A única coisa que eu digo é o seguinte: o fato de terem atacado o Frei Gilson fez com que ele ficasse em evidência e aumentou em muito a audiência dele. Eu tenho certeza disso, que vai aumentar em muito a audiência dele nas redes, né? Ou seja, nesse ponto a esquerda errou. Mas não tem como a esquerda conquistar esse pessoal. Esse é o erro da esquerda. A esquerda está acostumada com uma era antes em que ela usava a grande mídia para criar o consenso social ali, para garantir que a pessoa ficasse caladinha seguindo a orientação da esquerda. Isso não tem mais. As pessoas vão para onde elas querem ir. E quanto mais elas vão para esse lado conservador e religioso, mais elas se afastam da esquerda, porque a esquerda é contra isso. É natural, não tem como. É o que eu falo sempre. Que o Lula vai se aproximar dos evangélicos, vai usar mais os salmos e vai falar graças a Deus, eu não sei o que lá, né? Como disse o Senhor, eu não sei. Cara, não adianta, as pessoas percebem isso. Isso soa falso, né? Não é, o Lula é um ateu, é um cara que é contra a religião, é um comunista, porra. O Lula é um comunista, sempre acreditou no comunismo, sempre acreditou naquela ideia do Fidel Castro lá de que o Estado tem que ser o Deus e coisa e tal. Então não adianta, soa falso para as pessoas, então não adianta. Então esse é o problema real do pessoal, é isso que a esquerda está se batendo contra. A esquerda finge que está... Não porque é fake news que fizeram disparo em massa de WhatsApp que elegeu o Bolsonaro, não tem nada disso, não é essa a força da rede social. A força da rede social é permitir que qualquer um escolha qualquer um para assistir, para ver o vídeo, para ver a informação e coisa e tal. E, de novo, eu falo isso, não é por mim, não, porque eu sei que eu não sou religioso, eu não sou conservador, ao contrário, eu perco a audiência dessas pessoas muitas vezes, mas o brasileiro é fortemente religioso, é fortemente conservador, ele vai nesse sentido. E é por isso que Bolsonaro continua crescendo, é por isso que Nicolas Ferreira vai crescer cada vez mais daqui para frente. Não tem como errar esse tipo de coisa. Essa estratégia que a esquerda está usando de se agarrar ao poder, de dar todo o poder para o STF, não porque o STF pode tudo, tem que poder tudo mesmo, porque está salvando a esquerda, está batendo no bolsonarismo. Esse pessoal não está vendo o grande futuro, né? A gente vai para a direita de qualquer forma. Daqui a pouco, daqui a algumas décadas, a gente vai ter um STF extremamente forte e extremamente de direita, porque a esquerda entregou isso para a direita no final das contas, né? Permitiu que vale tudo do STF, desse negócio, e vai ter todo mundo ministro de direita lá no STF. Não tenha dúvida de que esse é o caminho que está indo a política brasileira, mais para a direita, mais para o conservadorismo, por causa das redes sociais, sim, mas simplesmente porque as redes sociais permitem esse tipo de coisa. Não tem nada que você possa fazer. Mesmo que você tente calar todo mundo, cale todos os influencers, né? Cale o Frei Gilson, né? Como é que vão calar o cara? O cara é um padre, pô. Vão calar o cara, vão censurar o cara. Tem certeza que vão censurar um padre, é isso? Não tem como fazer isso. Sempre vai o pessoal tender mais para o lado conservador, mais para o lado religioso. Esse é o grande dilema do PT. O que o PT tinha que descobrir é um novo posicionamento político, né? Mas aí eu acho que é impossível, porque eles são a favor de Estado grande, são a favor de governo que resolve todos os problemas. Isso simplesmente não tem mais chance nenhuma de acontecer. Não é uma posição viável daqui para frente com a informação descentralizada e distribuída. Parabéns ao Frei Gilson aí pelo programa dele. Eu confesso que eu não sou uma pessoa religiosa, não vou assistir, mas fico muito feliz que ele esteja tendo sucesso aqui no Brasil com isso.